Marcos 10. Capítulo 10 de Marcos, versículo 46. A seguir diz assim: o cego Bartimeu recupera a visão. O título. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou o quê, irmãos? Gritar, igual eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa a sua Bíblia aberta, coloque no banco, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nesta noite. Ele já está falando, mas que Ele complete o que Ele começou nesta noite, que Ele realize o que Ele prometeu. Fale para o Senhor aí: Deus, se o Senhor falou que o Senhor vai fazer, eu creio. Declare aí onde você está: eu creio e eu quero receber na minha vida, Deus, porque só eu sei o que eu preciso. E não importa, Deus, se nesta noite eu tenho que gritar igual Bartimeu, mas eu quero receber o que o Senhor tem para mim. E a minha oração é: Deus, fala conosco. Senhor, fala comigo, fala com meu irmão, fala com outro, aquele lá de trás, aquele lá em cima, Senhor, aquele que está, Senhor, apático, aquele que está entristecido, aquele que está sofrido, aquele que está acorrentado, atormentado, Senhor. Fala conosco, fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, porque quando o Senhor nos fala, Senhor, quando o Senhor nos fala, Senhor, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar na nossa vida. Tudo vai mudar se o Senhor falar conosco. Toca-nos nesta noite, Senhor. Basta um toque do Senhor. Como o Senhor falou, Deus, como o Senhor tocou em tantas pessoas que receberam o toque do Senhor. Nos toque nesta noite. Que a Tua presença inunde o nosso ser e nos restaure, nos fortaleça, nos ponha de pé, soldados preparados, Senhor, para quando soar da trombeta, nós vamos com o Senhor, um exército preparado para se encontrar com o Rei da Glória, o único que é digno de receber a nossa adoração. Consagramos nossas vidas ao Senhor, consagramos esse culto ao Senhor, declaramos que tudo que está sendo feito nesta noite aqui é do Senhor, é para a glória do Senhor. Todas as vidas que estão aqui são tuas, pertencem ao Senhor. E se Satanás tem atormentado alguém, solte suas garras sujas, em nome de Jesus. E sejamos libertos, e sejamos livres nesta noite, para adorar, para receber de Ti, Senhor, nesta noite. Esta é a nossa oração, Deus, com fé. Em nome de Jesus. Amém. Agora você se assente. Não olhe nem para o lado. Preste atenção na palavra e receba o que Deus tem para você. Vou procurar ser rápida. Que Deus me ajude. Em nome de Jesus. Não deixe que nada distraia você. Nada. Nada
nem ninguém. O texto que nós lemos relata a história de um homem cego. Algumas coisas aqui, só para nós entrarmos um pouquinho no que nós vamos chegar, como palavra que Deus nos deu nesta noite. A Bíblia fala que ele era um homem cego, chamado Bartimeu, que experimentou uma transformação a partir do encontro que ele teve com Jesus. A partir do encontro que Bartimeu teve com Jesus, ele experimentou uma transformação. Amém? Estão comigo? Está certo ou estou falando alguma coisa errada? Irmão, não deixa o moço ali distrair vocês. Olha para mim. Ele experimentou uma transformação quando ele teve um encontro com Jesus. Algumas coisas interessantes para você entender o que Deus falou conosco. Falou para entregar para vocês, que você precisa. O nome dele, Bartimeu. Esse prefixo, bar, o início do nome dele, bar, é um prefixo que significa filho de. Filho de. A Bíblia diz que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Isso que nós lemos no texto. Bartimeu, filho de Timeu. E chamaram ele Bartimeu. Então, Bar significa filho de. E o que significa Timeu? Timeu significa muito amado. Presta atenção. Muito amado. Ou seja, Bartimeu, filho muito amado. Estão entendendo? Bartimeu, um filho muito amado. Meu Deus. Esse homem, Bartimeu, ele carregava uma essência de um filho muito amado. Filho amado. Um filho muito amado. Nós, e nem o texto bíblico nos conta, tem algumas suposições lá nos historiadores e tudo, mas não tem nada de certeza, é tudo axiologia. Nos falam o porquê da circunstância que ele estava cego. Não diz, mas diz que ele era cego. Ele era cego, mendigo, excluído da sociedade. E naquela época, presta atenção, se alguém tivesse algum defeito, qualquer defeito, ele era marginalizado, colocado do lado de fora da cidade. Normalmente, as pessoas que tinham qualquer defeito físico, eles eram colocados de fora, eles viviam em aldeias, separados, porque eles eram considerados, diante da lei, pessoas imundas, pessoas amaldiçoadas. Já não bastasse Bartimeu ser cego, ele carregava um estigma social de alguém que estava vivenciando aquilo como se a culpa fosse dele. Viver longe, afastado de tudo. Olha o que tinha sobre a vida deste homem. Dessa maneira. A Bíblia nos diz que Bartimeu vivia ali. O texto nos diz, à beira do caminho. À beira do caminho. O que ele fazia ali? A Bíblia nos contou, já lemos. Pedindo esmolas. E a Bíblia nos falou que ele tinha uma capa. Volte na sua Bíblia, no texto que nós lemos, Marcos 10, 46. Ele tinha uma capa. Essa capa que Bartimeu carregava, só para você entender o contexto e o que Deus quer nos falar, abrir nossos olhos nesta noite. A capa que Bartimeu, um homem cego, mendigo, excluído da cidade, vivendo fora, longe, na aldeia, vivia ali na beira do caminho, era um esmoler, pedinte, desprezado, jogado às traças, vamos dizer assim. Ele tinha uma capa. Essa capa que ele carregava era uma autorização do governo para que ele
mendigasse. Ele só podia ficar ali na beira do caminho pedindo esmolas se ele tivesse autorização do governo. E como uma forma de demonstrar para a sociedade de que ele era um mendigo, um pedinte, um amaldiçoado, ele precisava usar aquela capa que fora colocada pelos homens sobre ele. Preste bem atenção que você já vai entender. Através dessa capa, Bartimeu era identificado como pedinte. Era como uma marca que estava estampada nele. Era como se fosse um selo que havia sido colocado sobre ele. Ele não podia se desfazer da capa, porque essa capa era a autorização que ele tinha para pedir esmolas, para mendigar. Ou seja, para continuar vivo, ele tinha que andar com aquela capa, porque ele precisava comer. E ali ele vivia. O que nós aprendemos aqui com isso? O que Deus nos mostra aqui? Eu já preguei tantas vezes, irmãos, nesse texto. E quando eu estava preparando esse texto essa semana, eu lembrei que a minha sogra está assistindo, ela vai lembrar. Foi o meu cunhado, falecido cunhado que está com o Senhor, quando ele pregou esse texto, que Deus falou a primeira vez comigo, profundamente, através desse texto, o cego Bartimeu. E Deus trouxe isso à minha memória. Quantos ensinamentos, quantas verdades que Deus tem a nos ensinar. E a Bíblia nos diz, e todo esse contexto que eu já li para vocês, toda essa explicação aqui sobre a situação da vida deste homem, um homem que, como se nós estivesse sendo colocado diante de alguém que carregava no seu nome, na sua identidade, de ser um filho muito amado. Ele tinha uma identidade de filho muito amado. Agora ele estava com uma capa que colocaram sobre a vida dele para sufocar a sua identidade e para arrancar a sua herança, o seu direito, a sua dignidade de ser esse filho amado, de viver como esse filho amado, de viver como essa pessoa escolhida, separada. Quantas vezes, irmãos, e aqui Deus começa falando com você, quantas vezes na nossa essência, aqui dentro do nosso coração, meu e seu, quantas vezes dentro do seu coração você carrega a imagem e a semelhança do Criador, porque você foi criado para ser um filho, e filho muito amado. Amém? Quantas vezes você não vive como tal? Você foi criado para viver como um filho. Você foi criado e você tem a imagem e semelhança do seu Pai. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nós cantamos e exaltamos nessa noite. E nós somos criados para ser um filho muito amado. Mas talvez a vida, as pessoas, a sociedade, a vida, tenha colocado sobre nós algumas capas. Algumas capas. E essas capas, elas macularam, elas sufocaram a nossa identidade. Elas mancharam a nossa identidade. E nós não vivemos mais como um filho, uma filha amado de Deus. Vivemos como qualquer coisa, mas não como um filho. Não como um filho amado.
Porque essas capas macularam, sufocaram, mancharam a nossa identidade. Porque elas encobrem aquilo que você foi criado para ser. É a mesma coisa que tivesse coberto escondido atrás de alguma coisa. Mas nesta noite Deus quer arrancar essa capa. Irmãos, a minha oração ao Espírito Santo é que abra nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, porque a tua vida pode mudar nessa noite. Se você deixar o Espírito Santo trazer esse entendimento na sua mente, essa revelação ao seu coração, de quem você é, e o que você está vivendo hoje. Quem sabe você seja mais um Bartimeu, filho amado, filho muito amado, filha muito amada, mas que está cego, vivendo à beira do caminho, marginalizado pela sociedade, colocado de lado pelos homens, desprezado, comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor, quando Ele tem um banquete para você, e você não está nem aí, porque o diabo te engana. O diabo te engana quando ele amancha a tua identidade, quando ele quer trocar a tua identidade. E eu vou dizer por quê, e você vai entender por quê, como que ele faz isso de uma maneira tão astuta, e você nem percebe. E ele engana você que se acha tão sábio, você que se sente tão sábio, tão entendido das coisas. Você está enganado. Você foi enganado pelo diabo. E se tem uma coisa que tem atuado nesses últimos dias, é o espírito do engano. Que nós temos que clamar todos os dias. Tem misericórdia de nós, Deus. Deus tem misericórdia de nós. Que nós não sejamos enganados. Porque é muito sutil, é muito parecido. Porque nós não acreditamos naquilo que Deus fala, mas acreditamos na mentira que o diabo fala a respeito daquilo que Deus me criou para ser. E nós vivemos à beira do caminho, não conseguimos permanecer no caminho, nos transformamos num esmolé, num pedinte, quando Deus tem o melhor para nós. Quando nós, como eu preguei outro dia, somos filhos do rei. Filhos do rei. Comprados. Temos sangue de Cristo sobre a nossa vida. E vivemos como o quê? Como qualquer coisa. Quantos de nós voltamos a Lodebar? Lembram? Um cão morto. Filho do rei, nascido na realeza. Mas agora eu vou falar do Bartimeu. Filho muito amado. Filho de Timeu. Filho amado. Um filho amado, desprezado, jogado às traças. Deus está falando com você, querido. Abra teu ouvido. Abra teu ouvido aí. Deus está falando com você. Você esse filho amado. Você essa filha amada. Que Deus te amou e resgatou e salvou e limpou. Te deu um novo nome. Te deu uma nova identidade. E como que você está vivendo? Debaixo das capas. Sufocado, manchado, gemendo, sofrendo, gritando. Comendo de migalhas. Quando deveria estar sentado à mesa. Mas tem mais. Isso só começou a introdução. A Bíblia nos diz que, de repente, muito de repente, Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. De repente, Bartimeu escuta que Jesus estava passando na cidade.
Está no texto. Imediatamente ele começou a o quê, irmãos? Gritar. A gritar. Só ele sabia o que ele precisava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu falei no início? Hoje, ao encerrar esse dia e ao começar um novo dia, nova porção das misericórdias de Deus. Por quê? É por causa delas que eu não vou morrer. É por causa dessas misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, que eu tenho esperança no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele não está morto, Ele vive e eu tenho esperança que amanhã eu posso ter um dia de vitória e eu vou ter, por causa das misericórdias dEle. Então Bartimeu clamou pela coisa certa: tenha misericórdia de mim. Misericórdia. Ao ouvir Jesus passar na cidade, imediatamente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita bem alto, porque ele sabia que Jesus estava ali, e ele não podia perder a oportunidade de ser tocado por Jesus. É isso que você tem que fazer nesta noite? Jesus está aqui. 3 acreditaram. Vou falar de novo, vou dar uma oportunidade para você. Jesus está aqui. Não perca a oportunidade, querido. Não perca a oportunidade. Aqui dentro do teu coração comece a gritar, comece a clamar: tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque Ele está aqui. Não importa se você sente ou não. Se o seu sentidor está com pilha ou sem pilha. Se você está a 1000 ou a 0, não importa. Independente se você sente ou não, Ele está aqui e acabou. Independente disso. E mesmo que você não sinta nada, creia. Creia que Ele está aqui. Que é a oportunidade que você tem de ser tocado por Ele. E de ser curado por Ele. E Bartimeu disse assim: o quê? Eu vou perder essa oportunidade? Há quanto eu estou esperando? Há quanto eu estou aqui na beira do caminho, comendo poeira, sendo desprezado, sendo maltratado, sendo jogado de lado? Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita bem alto. Nós precisamos ter essa postura, esse coração igual de Bartimeu nesta noite. E não um sentimento de apatia, de indiferença, porque Jesus está passando aqui nesta noite. E tudo pode acontecer, se você crer. Amém? Tudo pode acontecer. Tudo que você está clamando, você pode receber. Amém? Alguém crê aqui? Alguém comigo? Glória a Deus. Quero ativar a sua fé aí. Hoje nós vamos botar fogo aí na sua fé. Que vai sair daqui pulando. Você sabe que aquele homem que estava com a sua essência maculada pelas dores da vida, ele consegue ter mais visão do que muitas pessoas que conseguiam enxergar ao reconhecer Jesus como Cristo, o Messias, o filho de Davi. Aquele homem que tinha a essência machucada, maculada, estava debaixo de uma capa, já tinha mais, não tinha mais aquele nome de filho amado, não era mais reconhecido como tal, por causa da vida que ele levava. Mas ele, sem visão, ele tinha mais visão. E visão aqui fala de fé. Mais fé no filho de Davi, ao clamar por ele. Ao ouvir que ele estava passando. E ele disse: eu não posso perder essa oportunidade. E naquela mesma hora, naquele mesmo momento, no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que as pessoas começaram a repreender, mandando ele calar a boca. Não foi isso? Cala a boca, para de gritar, não incomode o mestre. Para com isso, não incomode. Será, irmãos, preste atenção nisso, será que não é exatamente assim que muitas vezes acontece comigo e com você?
Você está aí me ouvindo, o teu coração está ardendo de vontade de dar uns gritos, de dar uns glória a Deus, e de clamar, e de chorar, e às vezes você fica preocupado que o irmão lá vai falar, ele vai pensar que eu estou em pecado, ou ele vai pensar que eu estou doido, ou ele vai mandar eu calar a boca. Querido, chega com isso. Ninguém vai parar você não, ninguém vai mandar você calar. Simplesmente clame. Clame que essa é a tua oportunidade. Clame. Porque sempre vai ter aquele que vai mandar calar. Aquele que perde. Por só ficar preocupado com o outro. E mandar ele se calar. E daí que ele gritava. O Bartimeu é dos meus. Daí que ele gritava. Porque ele sabia o que ele precisava. Bartimeu grita ainda mais alto. E Jesus escuta. Ah, meu Deus. Quero dizer para você uma coisa. Recebe aí no teu coração. Às vezes aquele clamor que você faz lá no seu quarto, ninguém vê. Ninguém ouve. Jesus ouve. Ele está escutando. Aquele choro que você derrama, quem sabe por um filho, por um marido, por uma esposa, por um pai, uma mãe. Ele ouve. Ele está atento. A Bíblia diz que Ele colhe todas as nossas lágrimas num odre. Estão tudo diante dEle. Ele ouve. Como Ele ouviu Bartimeu. Por isso que nós não podemos parar de clamar a Jesus. Jesus é o único que ouve, porque Ele está vivo. É o único que ouve porque está vivo. Tem tanta gente buscando e clamando para gente que não tem vida, que está morto. Mas o único que pode nos ouvir e que pode nos tocar e nos curar é Jesus. É o único. E Ele vai fazer isso nesta noite. Se nós clamarmos, continuarmos clamando, porque Ele nos ouve. E a Bíblia diz que Ele ouviu. Bartimeu gritou ainda mais alto. E Jesus ouviu o seu clamor e mandou chamar ele. Que privilégio! O Rei do Universo. Se apresentar diante do Rei do Universo. Ele parou para Bartimeu. Ele para para mim, Ele para para você. Ele veio aqui nesta noite por causa de você, meu irmão. Ele está aqui nesta noite por causa de mim, por causa de você. Porque nós convidamos Ele, nós chamamos Ele. Ele faz tudo porque Ele nos ama. Porque cada um de nós tem um valor para Ele que você não tem ideia. Para o mundo, para o diabo não tem valor. Você não vale nada, você não presta. Agora para o Senhor, o valor que você tem. Ele te ama. Ele tem muito amor por você. E o incrível é que, da mesma forma, Ele parou, o Senhor parou e escutou o clamor de Bartimeu e mandou chamar ele. Isso é maravilhoso. E a mesma coisa, que muitas vezes existem vozes que nos mandam parar de clamar. Tem sempre aqueles que dizem, ânimo, ânimo, levanta, o Senhor está te chamando. Porque foi o Senhor quem mandou chamar Bartimeu. O Senhor deu ordem aos seus discípulos. Chame-no. Chame Bartimeu. Que você seja essa boca, irmão. Fale, olha para a pessoa que está no seu lado aí, para o irmão, e diga para ele, ânimo, irmão. O Senhor manda te chamar. Fala para o irmão, fala para o outro do outro lado. Ânimo. O Senhor manda te chamar. Continue clamando, porque Ele está mandando te chamar nesta noite. Ele quer você. Ele quer o teu coração. Ele quer você por inteiro. Ânimo! E naquele momento a Bíblia diz, presta atenção aqui, Bartimeu levanta e ele pega a capa e lança de lado. E num salto, ele vai em direção a Jesus. É como se ele estivesse declarando, eu não preciso mais disso. Jesus estava ali e ele não precisava jamais se fazer de coitado. Ele se desfez daquilo que maculava a sua essência. E Jesus está aqui. E você não precisa de maneira
alguma mais se fazer de coitado, se fazer de vítima nesta noite. Você precisa se livrar daquilo que o mundo, as pessoas colocaram sobre você, que tem maculado a tua essência, que tem impedido de você viver na íntegra o que o Senhor te criou para ser. Você não tem que mais segurar isso, mas você tem que se livrar. Se livrar disso, se livrar de uma vez por todas. Bartimeu, a se livrar da capa, ele sabia que o encontro com Jesus ia gerar uma nova vida para ele. Ele sabia, depois desse encontro, nunca mais eu serei o mesmo. Nunca mais. Ele sabia disso. E ao se aproximar de Jesus, o Senhor lhe pergunta: o que você quer que eu te faça? E aqui está a grande questão, irmãos. O Senhor está aqui. Você está clamando. Ele manda te chamar. Daqui a pouco nós vamos orar. E Ele vai perguntar para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para você? Pensa aí, irmãos. O que você quer? O que você precisa? Só você sabe o que você precisa. Ninguém mais sabe. Você sabe. E Ele vai perguntar para você. Prepare o seu coração para responder para Ele. Senhor, o Bartimeu sabia o que ele queria. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele: ei, Bartimeu, o maior passo você já deu. Você já se livrou daquilo que estava sufocando você. Aquilo que estava retendo você. Você já se livrou disso. Agora, vai. Você está livre. E a Bíblia nos diz que simplesmente a palavra do Senhor, vai, a tua fé te curou. Imediatamente, Bartimeu foi curado. E ele saiu glorificando ao Senhor e continuou servindo a Jesus pelo caminho. Essa é a história mais linda que você pode imaginar. Ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E agora eu quero falar com você, porque tudo estaria muito lindo até aqui, se eu não falasse para você e identificasse algumas capas que podem estar sobre a tua vida nesta noite, que tem sufocado, maculado a tua identidade de filho muito amado, de filha muito amada. E eu quero falar. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você prestasse atenção. Porque eu tenho certeza, se você não tem todas, alguma você tem. Eu tenho certeza que você tem. Primeira capa. Preste atenção nisso. A primeira capa que nós precisamos, a semelhança de Bartimeu, filho muito amado. Tenha esse entendimento. Você é filho, você é filha, muito amado. Que hoje se encontra, quem sabe, à beira do caminho. Com a sua identidade de filho amado, filha amada, manchada, maculada, coberta, sufocado por uma capa. A primeira capa que pode manchar, sufocar a tua identidade de filho, que você não consegue viver como tal, é a capa da herança histórica familiar. A herança histórico familiar. Depois que a minha filha começou a estudar sobre genealogia,
o que Deus tem ministrado nos nossos corações é impressionante. E essa foi uma coisa que Deus ministrou. Uma capa que sufoca a maioria de nós, se não todos. Alguns já conseguiram se livrar dela. Outros ainda não. Outros estão cobertos. Preste atenção nisso, eu vou explicar um pouquinho. Na medicina, para saber quando você vai no médico, para saber o histórico familiar de um paciente, o médico faz uma anamnese. Quando ele pergunta, ele faz esse tipo de pergunta para você assim, ó. Na tua família, tem alguém que teve diabetes? Ou tem câncer? Problema de pressão? Problema no coração? Tem alguém que tem esse tipo de enfermidade? Isso nada mais é que o médico está fazendo uma varredura no seu corpo, no seu histórico de família. Por quê? Por que isso? Porque é estudado cientificamente que se você tem um histórico na família de câncer, cientificamente comprovado isso, de diabetes, é como se fosse uma marca no seu DNA, dizendo que você tem uma probabilidade maior de desenvolver a mesma doença. Se você tem dúvida, converse com os médicos. Porque eu me informei antes de falar isso. Não vou falar besteira, né? Claro. Se você tem um histórico familiar de qualquer tipo de enfermidade, histórico familiar, e isso pode ser longe, sabe? Às vezes não é tão pertinho, às vezes pode até ser mais longe. Você tem probabilidade de desenvolver aquela doença. Não significa que você vai desenvolver aquela doença. Claro que não. Não estou falando isso. Estou falando que você tem mais chance de desenvolver o mesmo tipo de doença. Isso físico, irmãos, físico, corpo aqui, ó, matéria. Vamos trazer agora para a alma, para o lado espiritual. Vem cá comigo, no mesmo histórico familiar. A Bíblia nos fala, por outro lado, de um parâmetro espiritual dessas coisas. Falando dessa maneira, como maldições que vêm de geração em geração. Lá em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 5, depois você lê em casa, a Bíblia diz que aquele que desobedece a Deus será ferido por maldições até a 3ª e 4ª geração. Estão me entendendo, amém? 3ª e 4ª geração. Isso é comprovado, é Bíblia. Agora eu estou falando de Bíblia, não mais de ciência, Bíblia. Deus falou. Aquele que desobedece aos mandamentos do Senhor, espiritualmente falando, é ferido com maldições até a 3ª e 4ª geração. Você já vai me entender. 3ª e 4ª geração. Isso fala de histórias que vêm dos nossos antepassados, como histórias na sua família, os teus antecedentes, na sua genealogia, sua árvore genealógica. História de divórcios, histórias de abuso sexual, histórias de alcoolismo, histórias de mendicância. E tantas coisas mais, que poderia enumerar aqui, uma tripa grande. E sem perceber, a pessoa está repetindo a mesma história. Sem perceber. Ela repete, eu e você, está falando de nós. Sem perceber, nós estamos repetindo a mesma história. Do pai, do avô, do bisavô, sei lá, mãe, não sei. Estamos repetindo a mesma história. Tudo que você condenou na vida dos seus pais, dos seus antepassados, você passa a viver. Quando você desobedece a Deus. Você está fora, está sob maldição. Ela te acompanha. Ela te acompanha. Preste bem atenção nisso. Essa é a capa do histórico familiar. História da família. Só que tem uma boa notícia.
Essa é a notícia ruim. Tem uma boa notícia. No mesmo mandamento, em Êxodo agora, não mais no versículo 5, mas no 6, a Bíblia diz que Deus abençoará até 1000, e não mais 3 ou 4, 1000 gerações aqueles que obedecem. Onde é que você está? Ei, alô, você está onde? Você está debaixo do quê? De maldição ou da bênção? Aquele que obedece, aquele que desobedece. Querido, quantas vezes nós estamos cobertos por esse histórico familiar, por essa capa de histórico de maldição familiar. Nós que temos uma identidade de filho, filha amada, sem perceber, sem nos dar conta de quem somos, no ponto que nós estamos, e nós vamos fazendo a mesma coisa que condenamos. No pai, na mãe, no tio, lá. Condenamos, mas fizemos igual, se não pior. Por quê? Maldição, viver debaixo de desobediência. Viver debaixo de desobediência. Você pode, preste atenção nisso, você pode ter carregado essa capa da herança familiar que estava modelando a sua vida até hoje. Preste bem atenção nisso. Até hoje você tem carregado essa capa de herança familiar que tem sufocado você. Até hoje. Mas se você se colocar na presença de Jesus, porque Ele está aqui. Se você se colocar na presença de Jesus, algo vai acontecer na tua vida. Você vai sair debaixo das maldições. Elas não vão mais te tocar. E você se submeter ao senhorio de Cristo. As bênçãos vão alcançar até 1000 gerações. Vem você, seus filhos, seus netos, bisnetos, e lá vai. E lá vai. 1000 gerações. Um passo seu. Uma posição sua de arrancar essa capa de herança histórico-familiar e lançar fora. E dizer, eu não quero isso para a minha vida. Chega! O meu pai foi assim, o meu avô foi assim, mas eu vou ser diferente. Porque eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo é nova criatura. Não será nova criatura, é agora. É uma posição, é um estado. É agora. É questão do nosso coração, onde nós estamos. O que temos feito com o entendimento que Deus tem nos dado. Que posicionamento temos tomado? Como filhos ou como mendigos? Escravos. Vivendo abaixo daquilo que Deus tem para nós. Pode entender aí. Não é Jesus que está te chamando. Eu garanto. O que Deus está falando para nós, irmãos, pare de dar desculpas nessa noite. Lance fora, longe de você, essa capa da herança familiar, para você viver o novo de Deus. Nós estamos a 21 dias de virar o ano. Um ano novo. Coisas novas. Deus tem feito tantas coisas novas nessa igreja, nas nossas vidas. E quantos que Deus prometeu fazer não estão vivendo? Por quê? Estão à beira do caminho. Estão com a sua identidade imaculada, manchada, debaixo de uma capa de histórico, de uma herança familiar terrível, de maldição. Porque não aceita, não acredita que é para você a bênção. O diabo te engana dizendo, não, eu tenho que levar essa maldição sobre a minha vida. Porque eu aprendi assim. Você pode ter aprendido, mas como você aprendeu errado, aprendeu certo. Tome uma posição diante de Deus, nesta noite, e jogue fora essa capa. Mas tem outra, essa é só a primeira. Primeira história da sua família. Pensa aí, viu? Puxa aí o histórico.
Se tem dúvida, conversa com a Pâmela que ela te ajuda. Tem gente melhor para puxar o histórico aí de tudo. Ela vai até em Adão. Ou melhor, ela vai até Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Ela foi na nossa família, até Deus, o Criador. Sério? Se tiver dúvida, pergunta a ela aí, ó. Maior pesquisadora de genealogia. Eu sou uma mãe orgulhosa, estou fazendo propaganda porque é verdade. E através disso, ela descobriu coisas maldições que nós tínhamos tudo para ter sobre a nossa vida, sobre a nossa família, tanto da minha parte como da parte do pastor. Mas nós, posição, em Cristo, a nossa família vai ser diferente. Em Cristo, nós vamos fazer diferente. E aqui estamos. E agora estamos passando para vocês. Segunda capa, segura aí. Segunda capa. Ai, irmãos, que capa horrível. Que capa fedida. Terrível. Quem sabe mais uma vez você vai se justificar dizendo: essa capa eu não posso tirar, pastora. Sabe por quê? Essa capa você não sabe o que fizeram comigo. Essa é uma capa que nós chamamos a capa das ofensas. A capa das ofensas. A capa das mágoas. A capa do rancor, do ódio. Daquilo que eu guardo escondido, que tem manchado a minha identidade, que tem impedido de eu viver como filho amado, como filha amada. A capa das ofensas. E a Bíblia usa o exemplo de Jesus para nos mostrar que Ele sofreu tudo. Ele passou por tudo que você já passou. A pior ofensa, a pior coisa que fizeram contra você, eu declaro para você e eu garanto, Jesus passou muito mais, muito pior, só que Ele não pecou. Só que Ele não pecou como eu peco e você. Sem pecado. Hebreus capítulo 4, depois você lê, versículo 15 e 16. Diz que Ele suportou tudo, mas sem pecado. Por isso a Bíblia nos diz também em Hebreus, nesse texto, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque só Ele sabe como é ser abandonado. Qual é a tua ofensa aí, querido? Pensa aí, puxa aí o teu histórico, puxa aí na sua mente. Ser abandonado na hora que você mais precisa. Quem sabe a tristeza que guarda aí no teu coração é que você foi traído para a pessoa que você mais confiou. Você foi abandonado, traído. Qual é o seu motivo de ofensa? O que você guarda, aninha aí dentro do seu peito que está maculando a tua essência de filho? Que você vive como um escravo, que você vive acorrentado por causa dessas ofensas. O que fizeram com você? O que fizeram? Lembra aí, traga a sua memória. Ah, mas dói muito, deixa doer. Traga a memória hoje, porque hoje é a noite de passar o sangue de Cristo sobre isso e ser curado. Essa ferida tem que cicatrizar, essa ferida tem que fechar. Quem sabe um histórico de abandono, quem sabe um histórico de abuso, uma ofensa que você guarda ali, que macula a sua identidade. Pensa aí, Deus está falando com você. Você sabe, eu não sei, você sabe. A última oferta, para você ficar sabendo disso, a última oferta de Jesus pela humanidade foi a oferta da ofensa. Quando o Senhor está lá no ápice da cruz, antes de dizer a palavra está consumado, tetelestai, Ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Uma oferta pela ofensa. Qual ofensa? Minha e sua. Quem deveria estar pendurado naquele madeiro? Eu e você. E a Bíblia diz que Ele diz: Pai, eu me entrego como oferta viva, como um sacrifício vivo, para perdoar eles. Eu perdoo eles.
Eu perdoo. Essa foi a última oferta que ele fez, quando ele estava lá. Eu libero eles. E se Jesus é a nossa referência, querido, quem somos nós para não perdoar? Quem sou eu, quem é você para reter o perdão? Quem somos nós para perdoar, não perdoar e liberar aqueles que nos ofenderam? Saiba de uma coisa, a falta de perdão é como uma brasa que antes de você jogar para pegar no outro, ela queima você. A falta de perdão é igualzinho uma brasa bem grande, que você joga ela para pegar no outro, mas ela já te queimou todinho. É isso que faz a ofensa, a falta de perdão, quando você retém. Na sua força é impossível. Por isso, clame igual Bartimeu. O que fizeram com Bartimeu? Ah, não, Bartimeu não fizeram nada. O que fizeram com Jesus? Lembre aí. Lembre. Nesta noite, você vai trazer neste altar toda a sua ofensa. E vai deixar aqui. E vai ser coberto pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo vai limpar a tua identidade. Vai restaurar. E você vai sair nesta noite daqui como filho. Como filha amada. Como filho. Aquele que é amado pelo Pai. Aquele que foi ferido, mas escolheu perdoar. E não reteve. E não guardou. E não trouxe para ele. A oração do Pai Nosso lá em Mateus nos entregou a maior dádiva, a dádiva de um coração perdoador. Porque a palavra de Deus nos diz, em Mateus, Jesus falando, que nós devemos perdoar. Quando nós oramos o Pai Nosso, fala: Pai, perdoa os meus devedores, perdoa aqueles que fizeram contra mim, perdoa da mesma maneira como o Senhor me perdoou. Querido, e a Bíblia diz também que se nós retemos o perdão, nós não somos perdoados pelo Senhor. Olha o que Deus está falando conosco nesta noite. Olha o que tem maculado a tua vida, querido. O que tem paralisado você. O que tem impedido de você ser aquilo que Deus levou você, criou você para ser. O que tem coberto você. Que tipo de capa de ofensa, de amargura, de ferida que foi aberta aí. Você pode ter toda a razão do mundo. Eu não tiro a sua razão, porque eu também já fui muito ferido. Mas eu tenho uma escolha todos os dias. Assim como eu fui perdoada, eu primeiro recebo e eu libero. Não parte de mim, parte do céu. Eu busco dele. Eu clamo para ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu não suporto viver isso. Eu não suporto. A minha carne quer vingança. A minha carne quer fazer a mesma coisa. Mas eu não posso, porque eu fui perdoado. O Senhor levou sobre si todo o meu pecado. Tudo que eu fiz, o Senhor levou sobre o Senhor. E o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou. E por que eu não vou perdoar? O que eu sou melhor? É uma escolha, querido. É uma escolha minha e sua. Ou nós vamos continuar vivendo amargurado, maculados por essa capa de ofensa, de amargura, de rancor. Ou nós vamos ser livres nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo ainda? Segura lá. Segura aí que tem mais uma. Tem mais uma. A terceira capa que Deus quer arrancar da nossa vida. Eu sei que tem pessoas aqui que vive debaixo dessa capa. Vive escondido debaixo dessa capa. É a capa da intimidação. E esse negócio é terrível. Vou explicar. É só você dar o primeiro passo para mudar de vida, que sempre vai aparecer uma voz do inferno para te dizer: cala a boca, para de gritar,
tentando te intimidar. Para de gritar. Ou, você vai fazer isso, é grande demais para você. Quem é você? Está se achando, né? Você é filho de quem? Você nasceu aonde? E quantas vezes o diabo joga isso na nossa cara? Para nos intimidar. Por quê? Porque ele quer nos paralisar. Enquanto Deus diz, continua, ânimo, levante-se, o Senhor te chama. O diabo vem e diz, para aí, fica paralisado, fica aí, não sai daí, você nunca vai conseguir, você nunca vai dar nada. Quantos pais, quantas mães com uma boca grande assim, na hora da ira, amaldiçoam seus filhos. Você nunca vai dar nada. Querido, aquilo cola na alma da criança, cola. E quantos adultos doentes hoje, por causa de uma palavra maldita de intimidação, falada por uma boca de alguém que deveria abençoar, e amaldiçoou. Quantos problemas familiares, quantos problemas, irmãos. Cuidado. Que tipo de instrumento? Da mesma maneira, repreenderam Bartimeu e mandaram ele se calar. E é nessa hora da intimidação que a sua essência de filho, de filho amado, precisa aparecer e sair debaixo dessa capa. Como Bartimeu. Daí ele gritava mais ainda. A Bíblia nos diz. Ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a vida inteira, escute isso. A vida inteira você tenha sido intimidado pelas circunstâncias. E você achatou, você diminuiu os seus sonhos para caber dentro dos seus medos. Eu não consigo, realmente. Eu não consigo, não vai dar certo. Irmãos, o lugar, outro dia eu ouvi, o pastor, aquele que faleceu, esqueci o nome dele. O lugar mais rico do mundo. Miles Morris. O lugar mais rico do mundo. Onde é? O cemitério. Por quê? Quantos sonhos enterrados lá. Quantos engenheiros, quantas professoras, quantas mães, quantos doutores, quantos qualquer coisa, quantos missionários, quantos pastores, quantos filhos de Deus enterrados. Por quê? Ninguém acreditou neles. E nem eles acreditavam neles. Porque foram intimidados e não se posicionaram. Isso é verdade. O que você tem feito com a sua vida? A vida que o Senhor te emprestou. Deu a você emprestada para você realizar um propósito. Daqui a pouco ele chega, bate na porta e diz, vem filho, preste conta. Ah, Senhor, sabe, a minha mãe falou que eu nunca ia dar nada, por isso eu não fiz, por isso eu não fui. O meu pai disse que eu era qualquer coisa, um miserável, que eu não poderia ser usado por Deus. Ou aquela pessoa lá falou isso, falou aquilo. Vai ter desculpa diante do Senhor? Nunca. Como é que nós temos facilidade para ouvir qualquer maldição lançada, qualquer intimidação lançada sobre nós, e não temos a mesma habilidade, a mesma capacidade de ouvir e reter e guardar no nosso coração e colocar por obra o que Deus falou que nós somos. Nós somos filhos, e como filhos, somos amados. E por sermos amados, nós temos direito a uma herança muito grande. E nós temos o poder de Deus. Nós pertencemos a um reino.
E Ele quer nos usar como cidadãos desse reino. E é para nós, não é para o diabo. Não é para os filhos do diabo. É para os filhos de Deus. E o que você está vivendo? Debaixo de intimidação. Debaixo de intimidação. Nesta noite, Deus está falando, volte a sonhar. Volte a sonhar como um filho muito amado. Grite bem alto e comece a receber ideias, projetos, estratégias que Deus tem para a tua vida, para esse ano de 2024. Ainda 2023, 20 dias para você começar a romper em Deus e fazer. Porque o Senhor diz, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Eu sei, só eu sei. Ninguém mais sabe, mas eu sei. Pensamentos de paz, para te fazer prosperar. Ouça o Senhor. Escute os pensamentos, o que Ele pensa acerca de você, o que Ele fala acerca de você, e não aquilo que estão falando para intimidar e paralisar você. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Receba isso nesta noite. Não se deixe intimidar por qualquer palavra que tenta paralisar você. Jogue essa capa longe. Outra capa, que é terrível. A quarta capa. Tem mais algumas, rapidinho. A quarta capa, a capa da comparação. E aí vai mexer com muita gente. Nós estamos vivendo hoje na era da comparação. Ao olhar, por exemplo, nas redes sociais, parece que a vida do outro é sempre melhor. Eu quero dizer para você, é mentira. Porque aquilo que você vê lá na rede social é mentira. É fachada. É mentira, é mentiroso. Não é melhor que a sua vida. Não é. Por quê? Nós vamos nos comparando e nos apequenando, nos achatando por não nos amar e nem valorizar aquilo que nós temos, porque nós só estamos de olho no que o outro tem. Nós dependemos do que o outro é para tentar ser alguém. Vivemos nos comparando. E geralmente a quem nos comparamos é qualquer coisa. Passamos então, diante disso, a murmurar e nos tornamos ingratos, porque não valorizamos aquilo que já alcançamos, mas queremos o que o outro tem. Nos tornamos ingratos cada vez mais. O que nós precisamos nesta noite? Passar a investir naquilo que Deus nos deu. Querido. O que Deus fez na tua vida? Nós vamos fazer um culto de retrospectiva. Dia 31. O que Deus fez na tua vida esse ano? Vai anotando aí, pega uma lista. E haja folha, né? Eu tenho certeza que você vai encher folhas e folhas. Um ano inteiro. Mas quando você fica comparando, querido, você vai dizer, Deus não fez nada. Deus fez na vida daquele irmão. Olha, Deus fez na vida da Isadora, ela está grávida. Ela foi bem-aventurada. Mas eu não. Quem sabe você que está pensando em engravidar aí, eu não consegui. Comparando, irmãos. Comparação, isso é um câncer. Isso mata a pessoa, destrói. Porque vai gerar inveja. Vai gerar ingratidão por aquilo que Deus já te deu. Você só olha para aquilo que falta. E você não valoriza aquilo que você já recebeu. E daí começa aquele sentimento de fracasso. Eu não sou ninguém mesmo, eu estou aqui na beira do caminho, estou comendo poeira, eu sou um pedinte, eu sou um mendicante. Então, a minha vida é essa. Olha os outros estão prosperando, os outros estão crescendo. Porque eu sou murmurador, eu só queixo. Nós precisamos investir naquilo que Deus já nos deu. Por exemplo, valorize a sua vida. Cuide da sua vida, querido.
Cuide da vida que o Senhor te deu. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Valorize. Esse corpo que você tem é igual uma moeda. Uma vez você gasta. Já era. Gastou? Volta mais não. Não tem troco. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Sempre assim, né? A grama do vizinho é mais verde. Para de olhar. Olhe para dentro. Para de olhar para fora. Olha para dentro. Consulta o teu coração. Seja grato. Seja grato pelo marido que você tem, mulher. Ele é ruim, mas é teu. Você que escolheu. Cuida dele. Ama ele, valoriza ele. Quem sabe ele fica melhor. Hoje eu falei isso para uma pessoa. Veio um sujeito aí falar para mim da esposa. Minha esposa não vale nada. Eu falei, eu aprendi que a gente só tem o que a gente merece. Pau, na lata. A resposta foi igual uma coisa. Eu tenho que concordar com você que você tem razão. Eu falei, muda de vida para ver se ela não melhora. Muda você de vida, que ela melhora. Ao contrário, também é verdadeiro. Viu? Essa esposa que você tem, marido, não reclama dela não, cuida dela. Paga o preço por ela. Ore por ela, abençoe essa mulher. Porque imagina o que é para ela cuidar de você, cuidar dos seus filhos, suportar você. Porque na maioria vocês são chatos. Ih, não gostaram. São ou não são, Cadu? São mesmo. O Cadu, por exemplo, ali. Vocês são joias. Essa foi boa. A Luciana está gostando lá, viu, Adriano? Está cutucando o Adriano lá. Exatamente, irmãos. Os homens são difíceis das mulheres, porque os homens às vezes não entendem. A mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. E o marido só tem que cuidar da mulher e dos filhos. E nem isso ele faz às vezes. Meu marido não, cuida muito bem. Irmãos, então, preste atenção. Valorize o que você tem. O Cadu está rindo, mas é verdade. Valorize o que você tem. Pare de olhar para a vida dos outros e comparar. Essa maldita comparação sempre vai dar ruim. Ou você vai se achar superior ao outro e vai entrar o orgulho, a soberba, ou você vai se sentir inferior e vai sentir que você é, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, pobre coitado. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Outra coisa que eu marquei aqui para você ser grato. Seja grato pela sua igreja, querido. Hoje de manhã nós estávamos falando um pouco sobre isso. Seja grato. Olha a igreja linda que Deus nos deu. É nossa, irmãos. Fomos nós que construímos. Fomos nós e Deus deu para nós um lugar gostoso, grande, bonito. Seja grato, não murmure, não reclame. Participe, frequente a igreja. Se envolva com as coisas de Deus. Pare de ficar comparando. Lá, nunca nada está bom. Pare de ser chato, ranzinzo. Pare de desejar a vida do outro, se comparar ao outro. A porção que Deus nos deu é única, é especial e é exclusiva. A porção que Ele deu para mim é única. Só para mim. Só para você. Especial. Do tamanho que eu preciso. Exclusiva. Assim como Bartimeu, você é um filho muito amado e precisa se livrar dessa capa. A capa da comparação. Outra capa. Estou terminando. A quinta. A capa da dependência emocional. E aí vai pegar muita gente. Dependência emocional. E isso volta lá no histórico de família.
Histórico familiar. Dependência emocional. Essas pessoas, quem sabe seja você, são pessoas que estão sempre esperando a aprovação do outro, por causa de uma carência que não tem fim. Sempre esperam a aprovação do outro, porque tem uma carência que não tem fim. E Deus está falando, para de depender emocionalmente das pessoas, dizendo que você não é feliz porque fulano não te valoriza. Você precisa descobrir a plena felicidade em Deus. Só Ele te completa. Só Ele. Não é o teu marido, não é tua esposa, não são teus filhos, nem teus pais, nem teu pastor. Só Jesus te completa. E se você não estiver firme com Jesus, e se você não estiver em obediência a Jesus, você vai viver nessa dependência emocional. Quantas pessoas, irmãos, que têm um potencial incrível, estão travadas, maculadas, fechadas, escondidas, debaixo de uma capa miserável da dependência emocional, porque sempre depende da aprovação de alguém. É igual assim, aqueles cachorrinhos que ficam assim, esperando. Se o dono diz, vai, ele vai. Fica, ele fica. Homens e mulheres de Deus, filhos amados, querido, Deus quer te curar. Deus quer te curar. E sabe onde que isso nasce, querido? Nasce dentro de casa, essa dependência emocional. Essa dependência é gerada na vida, formada no ser, na vida dos nossos filhos, quando nós pais, olha aí um recadinho para os pais, pai e mãe. Quando nós não declaramos o nosso amor, não declaramos o potencial que os nossos filhos têm, e ele se sente menos. Quando nós não falamos, quando nós não passamos tempo com eles, porque nós criamos os nossos filhos nasceram para ir para a creche. Quem é pai e mãe de filho é creche, é babá. Mas não é isso que a Bíblia diz. Cria o teu filho no caminho do Senhor, a responsabilidade é sua. Se você não pode criar, não tenha eles. Se você não consegue criar, pense antes de ter. Porque a responsabilidade é tua. É o teu DNA que está sendo passado ali. E daí cria aquele filho que se torna totalmente inseguro. Aquela filha que se torna totalmente insegura. Por quê? Nunca teve um tempo de qualidade com o pai, as meninas. Nunca teve um tempo de qualidade o menino, de palavras de afirmação do pai, da mãe. Isso é maldição, querido. E daí como que nós tentamos compensar isso? Entupindo de presente, de celular. Alto lá, viu? Deus vai cobrar de você, pai e mãe. É de você que Deus vai cobrar. Não é da professora da escola, da creche. É de você, pai e mãe, que tem terceirizado aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, enquanto você se esconde debaixo dessa capa. Porque, mas o meu pai fez isso comigo também. Problema dele. Quebre essa maldição. Se posicione diante de Deus. Você tem a oportunidade hoje. Mude de vida. Ponha no teu coração, o próximo ano vai ser diferente. O que eu não fiz até hoje, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora, em nome de Jesus. Eu vou investir naquilo que é mais precioso, para não gerar filhos dependentes emocionalmente, filhos doentes emocionalmente, filhos que têm tudo para romper, mas estão ali amarrados, porque fica dependendo, será que meu pai vai gostar? Será que a minha mãe vai gostar? Larga disso! Você que é adulto, que é assim, deixa Deus te curar. Dependa da aprovação do Senhor.
Seja um homem, uma mulher, que faz aquilo que Deus aprova. O resto, querido, é lucro. O resto é lucro. É só um recadinho. E isso não é nem está aqui. Pare de depender emocionalmente das outras, esperando aprovação, aceitação. Foi Jesus quem morreu por você e restaurou a tua identidade de filho, de filha. Dependa de Jesus. Assim você será uma ótima companhia. Você vai ser aquele que vai poder passar para o outro aquilo que você recebeu do céu. Lance essa capa da dependência emocional e se lance nos braços de Jesus e receba a cura. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo ainda? Estão aí? Amém. Mais uma. E essa vai mexer com você, porque mexeu comigo. Essa capa aqui, irmãos, é uma capa muito forte. Eu coloquei o nome assim, da capa da culpa e da vergonha. Meu Deus. Meu Deus, se você abrir mão disso nesta noite, querido. Quantas pessoas que estão aqui, neste salão, nesta noite, que estão cobertos por essa capa. Eu vou explicar. Muitos de nós estamos aprisionados pela culpa e pela vergonha de algo que nós fizemos no passado. E isso hoje ainda nos limita. Pense aí. Não é para falar, é para pensar. Tem alguma coisa que você fez na sua vida que você, ao lembrar, sente vergonha? Pensa aí. Tem algumas coisas, irmãos, que às vezes volta à nossa memória, que o desejo do nosso coração é: Deus, se pudesse arrancar do calendário da minha vida esse dia, como seria bom. Como seria bom se isso fosse arrancado da minha vida. E muitas vezes nós estamos limitados por isso, por essa culpa que nos atormenta, que nos paralisa. Todos nós temos desafios e dilemas que, se pudéssemos, apagava, deletava da nossa história. Coisas que nós nos envergonhamos de ter pensado ou ter feito, que ainda insiste trazer culpa sobre nós. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração nessa noite, que eu sei que Ele está falando. Ainda insiste em trazer culpa sobre a tua vida. Insiste. Por mais que você se lembre, isso ainda te causa dor, causa culpa no teu coração. E você se envergonha disso. Você tem vergonha disso quando você lembra. Mas tem uma palavra lá em Miqueias, que Deus diz assim, que o Senhor nos diz: você pode se lembrar, mas Ele não se lembra mais. Aquilo que você fez que está gerando ainda culpa, que você sente vergonha, que às vezes passa diante de você assim. Principalmente aquele dia que você não está muito bem.
Aquele dia que você sente meio para baixo, assim, meio deprê. E daí aquilo volta, quer voltar. É como que o defunto está levantando do caixão. E aquilo vem sobre você como um ataque para te ferir, para te deixar lá na beira do caminho. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Miqueias que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não lembra mais. Ele lançou tudo no mar. Ele pegou todos os nossos pecados, tudo aquilo que você já fez na sua vida. Não importa, querido, quanto tempo faz, mas que você ainda se lembra. O Senhor está falando para você nesta noite: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Por que você insiste em ficar escondido, coberto por essa capa? Por quê? Eu não me lembro mais. Porém, o inimigo, ele é sujo. E nós sabemos que ele é sujo. O inimigo é sujo. E ele sempre quer nos lembrar. Sempre. Sempre ele vai nos lembrar. Sempre ele vai jogar na nossa cara. Sempre ele vai nos chamar por aqueles títulos que nós um dia, quem sabe, já fomos, ou já passamos, ou já fizemos. Por exemplo, mentiroso. Sabe o que você é? Um mentiroso. E você luta com aquilo lá dentro. Outro título: você é um drogado. Você é uma prostituta. Você não tem valor porque você foi abusado. Ou você abusou. Ele quer trazer todo dia isso à tua memória, para te machucar, para te ferir, para manchar a tua identidade. Ele continua falando: você foi abandonado. Sabe por que te desprezaram? Sabe por que te largaram? Porque você não tem valor. Você não tem valor nenhum. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, irmãos, por causa da culpa que carregam, da vergonha, de coisas que às vezes fizeram, às vezes sofreram, foram alvos de outras pessoas que fizeram. E muitas vezes a gente pensa assim: se pudesse apagar Deus aquele dia. E o diabo continua trazendo a nossa memória, trazendo. Você é um alcoólatra. Você foi rejeitado. Você não presta. Eu poderia falar tantas coisas. Só essas já são suficientes, já amargura, já traz tristeza. E essas palavras vêm e elas vão colando dentro de nós. E você lá no seu interior, alguns momentos que você sente isso, você clama e você diz: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Eu tento, mas eu não consigo me esquecer. Eu tento, Deus, mas eu não consigo me esquecer. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Para que você viva, querido, o novo que Deus tem. As promessas que Deus tem para a tua vida neste novo ano. Você precisa arrancar essa capa da culpa. E você precisa tomar sobre a tua vida. Você pode lembrar, mas o Senhor não lembra mais. Porque tudo que você fez, se você se arrependeu, foi coberto pelo sangue de Jesus. Todo o sofrimento que você passou foi coberto pelo sangue de Jesus.
O que você precisa fazer, querido, é tomar uma posição e arrancar essa capa de culpa, de vergonha. Porque Deus olha para você e diz, você não é mais isso. Porque eu te perdoei, eu te lavei, eu te purifiquei. Eu fiz algo na sua vida, sobrenatural. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê Jesus. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo na minha vida e na tua vida é a esperança da glória. É como nós tivéssemos um escrito de dívida. E esse escrito de dívida é onde estavam todas as nossas condenações, todas as acusações. Todas as acusações, todos os nossos pecados, listados um por um. E pensa no tamanho da lista. Alguns mais, outros menos. Listas de pecado. E lá embaixo, escrito de dívida, a Bíblia diz, lá embaixo estava o meu nome, o seu nome. E a palavra do Senhor nos diz que esse escrito de dívida foi rasgado. Jesus rasgou ele. Foi cancelado. E aquele escrito de dívida que tem lá embaixo, o nome que está, Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê através de Jesus. Olha a importância de você entender e deixar Deus restaurar a tua identidade. Você não é aquilo que você fez no passado. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você não é mais, quando Jesus olha para você, não olha mais através daquilo que maculou, que manchou a tua identidade. Não, porque Ele pegou tudo aquilo e Ele passou o sangue. E agora você estando em Cristo, você não precisa mais viver com culpa e com vergonha. Você está livre. Amém, irmãos? Nós precisamos disso, irmãos. Porque isso é todos os dias. Todos os dias. Tem pessoas que chegam para mim que estão morrendo, sufocadas com essas acusações, porque não se sentem dignas de receber o amor do Pai. Por quê? Porque a identidade está coberta por essa capa de culpa e de vergonha. Mas nós precisamos ser livres. E o Senhor quer fazer isso nesta noite. Amém? E o Senhor vai fazer isso nesta noite. Só que tem uma última capa. Que se nós falássemos de todas essas e não falar dessa, de nada adiantaria. É a capa que nós precisamos deixar, todos nós. A capa da mediocridade. O que é isso? Mediocridade é o que você não alcança, aquilo que você não consegue alcançar, aquilo que você não atinge, que você pensa. Quem sabe essa seja a mais difícil a capa que você tem que lançar nesta noite. Se Bartimeu fosse medíocre, ele ia até Jesus, mas antes ele guardaria sua capa para, quem sabe, voltar a usar novamente. Porque se ele olhasse para ele dizia, ele poderia pensar, amanhã eu posso voltar a necessitar dessa capa. Amanhã eu posso precisar voltar a fazer um pedinte. Vou deixar ela aqui guardadinha. Mas ele não fez isso. Porque medíocre é a pessoa que não se entrega. É aquela pessoa que fica oscilando entre dois pensamentos. Se Bartimeu não tivesse tido essa visão, ele faria como muitos de nós fazemos todas as semanas. A gente vem até Jesus, é tocado, transformado, curado, porém nós não depositamos nossas capas aos pés de Jesus.
no primeiro desafio que enfrentamos ao sair da igreja. Nós vamos lá e pegamos ela de novo. E tornamos a usar. E continuamos nos encobrindo por essas capas. Bartimeu sabia que quando ele jogou a capa, ele estava renunciando ao direito de ser um mendigo. Renunciando a ser um pedinte. E essa sua atitude é declarada quando ele chama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais voltar para esse padrão de vida. Toca em mim, me cura, me restaura. Infelizmente, muitos de nós gostamos de ser vítimas, de nos passar por coitados, infelizmente. Outros se tornam escravos daquilo que receberam e não conseguem desfrutar. Escondem um espírito medíocre de desconfiança, de insegurança, e não vivem como filhos amados. Até recebem a cura, recebem promessas, mas não acreditam. Guardam, retêm, escondem e não usam, não desfrutam. Escravos. De nada adiantou. A mentalidade continua de escravo, de mendigo, na beira do caminho. Mas Deus está falando nesta noite: lance essas capas, seja curado. Assim como Bartimeu foi, quando ele ouviu que chamaram ele, e ele falou, falaram para ele, o mestre está te chamando. Ele deu um salto, jogou a capa e foi até Jesus. E ao se aproximar de Jesus, o Senhor perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Qual é a capa que você quer que eu arranque? Ele disse: devolve a minha visão. E a Bíblia diz, imediatamente, sem tocar, tocou. Aqui não, aqui o Senhor falou, vá, a tua fé te curou. Imediatamente ele ficou curado. É isso que o Senhor vai fazer na tua vida nesta noite.